Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista? Quando falamos da questão do protagonismo, sempre vem alguém dizer, aspas, qualquer um pode falar sobre opressões. Não preciso ser negro para apoiar a luta. Não precisa mesmo, e é dever dos não negros se conscientizar e lutar contra as opressões. Mas o que muitos não entendem é que são eles que têm falado sobre nós ao longo do tempo. Os trabalhos acadêmicos iniciais sobre essa questão, por exemplo, foram feitos por não negros justamente porque o racismo impede o acesso da população negra aos espaços acadêmicos. Muitos desses trabalhos são bons, muitos não, mas a questão não é essa. Se pessoas brancas continuarem falando sobre pessoas negras, não vamos mudar a estrutura de opressão que já confere esses privilégios aos brancos. Nós, negras e negros, seguiremos apartados dos espaços de poder, e nossa luta existe justamente por causa dessa separação, de modo que não podemos seguir apertados do movimento formado para combater justamente isso. Não perceber essa importância me faz questionar até que ponto se é aliado. Como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Se já estou fora de diversos espaços, um aliado veria a importância da minha fala sobre problemas que me afligem em vez de querer falar por mim. É necessário usar seu espaço de privilégio para dar espaço a grupos que não têm, até porque esse privilégio foi construído em cima das costas de quem foi e é historicamente discriminado. Em 2015, a filósofa Judith Butler esteve no Brasil pela primeira vez e tive a oportunidade de conhecê-la. Estudo sua obra na minha pesquisa de mestrado. Meu orientador foi convidado para um encontro com ela e pediu que eu fosse junto. Ela acabou não comparecendo porque precisava dar aula, mas insistiu para que eu fosse sozinha. Isso é empatia, perceber seu papel como aliado. Eu não conseguiria estar naquele espaço se não fosse por sua atitude consciente. Como feminista que estuda Judith Butler, era importante eu estar ali. Isso é ser sujeito político. Caso contrário, só validaria nossa exclusão de certos espaços. A mesma lógica vale para o feminismo. Mulheres brancas ganham até 30% menos do que os homens brancos na mesma função. Negras até 70%. Somos todas minorias nos espaços de poder. Como um homem branco privilegiado não percebe que, se protagonizar essa luta, as mulheres seguirão apartadas? Se um homem quer se posicionar a favor do feminismo, não precisa ganhar dinheiro escrevendo sobre isso. Pode conversar com seus conhecidos, repreender um amigo que chama uma mulher de gostosa e explicar que isso é assédio. Se for professor, deve apoiar alunas e não as assediar. Pode abrir o assunto para debate em sala de aula. Pode se posicionar a favor desses temas dentro do departamento. Se for pai, pode cumprir com sua obrigação sem achar que merece estrelinhas, limpando a própria sujeira, lavando as próprias cuecas. Jornalistas podem abordar o tema com respeito e entrevistar mais mulheres, sobretudo as negras, que seguem sem muito espaço. Parlamentares podem colocar a questão na agenda política. Em relação à questão racial é a mesma coisa. Comece a se perguntar quantas vezes fiz um discurso lindo contra o racismo, mas silenciei uma mulher negra que tinha mais legitimidade para falar de um tema que a atinge? Quantas vezes denunciei o preconceito, mas romantizei a relação com minha empregada negra? O que me parece é que muitos só querem o título se estiverem sob holofotes. O discurso de Viola Davis ao ser a primeira mulher negra a ganhar o Emmy de melhor atriz em série dramática em 67 anos nos mostra como o protagonismo é importante. Vi gente dizer, aspas, mas porque ela teve que fazer um discurso político? Ora, porque a arte não está dissociada dos valores da sociedade, porque não existe arte pela arte, porque a indústria é racista, basta ver. Nós, como negras, nos emocionamos porque sabemos o que é ser preterida mesmo sendo boa.
Sabemos o que é não se ver, então a vitória de Viola é nossa. Uma pessoa branca não sente esse pertencimento a essa conquista como coletivos, pois em sua maioria os brancos já ocupam esse espaço. Algumas pessoas ficaram felizes porque gostavam dela, mas para nós a vitória tem um significado de resistência. É como se todas pudéssemos ser Viola. Não perceber a importância da representatividade num país como o nosso, que teve quase 4 séculos de escravidão e mantém a população negra na subalternidade, me dá a impressão de que muitas pessoas precisam urgentemente rever seus conceitos, ou seu racismo mesmo. É preciso que as pessoas parem com a síndrome de privilegiado, que julga que pode falar sobre qualquer coisa. Poder até pode. Mas, em determinadas instâncias, a pergunta a fazer é: devo? Quem se responsabiliza pelo abandono da mãe? A notícia de que uma mulher abandonou um recém-nascido no bairro de Higienópolis, em São Paulo, ganhou repercussão. Câmeras de segurança próximas ao local do abandono a flagraram, deixando a criança dentro de uma sacola. No dia 7 de outubro de 2015, ela foi identificada e presa por policiais civis. As imagens da mulher sendo levada pela polícia são de cortar o coração. Logo, choveram comentários nas redes sociais xingando-a de desnaturada, criminosa, quase assassina. Policiais posaram para fotos com o bebê que foi encaminhado para um abrigo. Não quero de forma alguma dizer que concordo com o abandono de crianças, mas vamos pensar nisso sob outra perspectiva. A mulher de 37 anos, que é empregada doméstica e fora isso não foi identificada, disse em depoimento à polícia ter parido a criança sozinha no quarto de empregada do apartamento onde trabalha, sem contar aos patrões por medo de ser demitida porque já é mãe de uma menina de 3 anos. As pessoas que julgam e apedrejam essa mulher nem sequer se questionam sobre a violência a qual foi submetida. Imagino o que ela sentiu durante a gestação, com medo de ser descoberta. Imagino a angústia e a solidão ao dar à luz sozinha. Questiono a ausência do pai nessa situação. Ele também não deve ser responsabilizado pelo abandono? Porque os jornalistas não se preocuparam com ele e como os patrões não se perceberam a gravidez da funcionária? Num país machista que impõe a maternidade como destino às mulheres, é necessário pensar para além do senso comum. O aborto é criminalizado. O Estado não permite que mulheres tenham autonomia sobre seus corpos, porém, segundo diversas pesquisas, é sabido que muitas mulheres abortam. A criminalização determina quais delas vão morrer, quais delas terão que passar pelo desespero de abandonar seus filhos por medo de perder o emprego. Mulheres de classe privilegiada pagam por procedimentos seguros, enquanto as pobres, em sua maioria negras, ou ficam com danos graves à saúde e morrem ou são vítimas do desespero. É necessário debater a omissão e a ilegalidade do Estado. Se essa mulher escondeu a gravidez por medo de ser demitida, é porque, provavelmente, os patrões já deviam ter dito isso a ela. Se não fosse um problema para permanecer no trabalho, ela não precisaria tomar uma atitude tão desesperada. Nem preciso comentar o fato de trabalhar nessas condições, de viver num quarto pós-senzala. Mas o fato de não se mencionar a responsabilidade do pai demonstra o quanto essa sociedade é machista, impondo a obrigação à mulher como se engravidássemos por vírus. É uma demonstração do quanto as construções sociais privilegiam os homens e criam valores que colocam a mulher num lugar de quase impossível transcendência, para usar um termo de Simone de Beauvoir. Desde muito cedo somos ensinadas que devemos ser mães. Divulgam uma ideia romântica de maternidade e a enfiam goela abaixo, naturalizando esse lugar. Mas além, cria-se a culpa. Não é incomum ouvir, aspas, que mãe é essa que permite isso, ou mãe que é mãe aguenta tudo. Mas mãe é um ser humano e não alguém com superpoderes. Por trás de uma mãe que aguenta tudo, há uma mulher que desistiu de muita coisa e um pai ausente, desculpado pelo patriarcado.
Quem se responsabiliza pelo desespero dessa mulher? Sim, ela abandonou a filha, mas já havia sido abandonada muito antes pelo pai da criança, pelo Estado e por uma sociedade cruel e hipócrita. Para as meninas quilombolas, a hashtag não chega. Em abril de 2015, foi noticiada a denúncia de trabalho infantil e exploração sexual contra crianças e jovens negras da comunidade quilombola Calunga, em Cavalcante, Goiás, cidade localizada na Chapada dos Veadeiros, a 300 quilômetros de Brasília. Os relatos dos abusos investigados pela Polícia Civil foram transmitidos à Secretaria de Polícia de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, hoje Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, pelo presidente da Associação do Quilombo Calunga de Cavalcante, Vilmar Souza Costa. O assunto veio à tona numa reportagem da TV Record que denunciava o possível envolvimento de vereadores e ex-vereadores do município em casos de assédio sexual contra crianças e adolescentes negras. Segundo informações da Record, o inquérito dessas denúncias surgiu no final de 2014, a partir de apontamento do Ministério Público de Goiás, e mostra que Cavalcante registra, em média, 5 inquéritos similares por ano. Após o caso de Valentina, a participante de 12 anos do programa MasterChef Júnior, que foi vítima de comentários pedófilos nas redes sociais, me lembrei das meninas de Calungas. Houve uma grande repercussão na época da denúncia, mas nada parecido com o que ocorreu com Valentina. Não estou afirmando de modo algum que a violência contra a menina não deveria ser denunciada e apurada. Estou tão somente externando o incômodo por não ter visto maior comoção ou grandes sites feministas criando campanhas de apoio às meninas de Calungas. A realidade dessas meninas é bem diferente daquela de Valentina. Trata-se de crianças pobres que desde muito cedo vão trabalhar e ser exploradas em casas de família em troca de alimento. Nesses locais são abusadas sexualmente pelos patrões. Na comunidade onde vivem não há escolas. Longe dos pais, elas vivenciam maior vulnerabilidade. Por sofrerem machismo e racismo, meninas negras estão muito mais vulneráveis a esse tipo de abuso. Segundo dados da Unicef em sua pesquisa de violência sexual, o perfil das mulheres e meninas exploradas sexualmente aponta para a exclusão social desse grupo. A maioria é de afrodescendentes, vem de classes populares, tem baixa escolaridade e habita espaços urbanos periféricos ou municípios de baixo desenvolvimento socioeconômico. Muitas dessas adolescentes já sofreram inclusive algum tipo de violência intra- ou extrafamiliar. Ainda segundo essa pesquisa, no Centro-Oeste, o estado de Goiás é o que apresenta a situação mais grave, exatamente onde as meninas calungas vivem. Toda a campanha criada no sentido de denunciar esse tipo de violência é válida e necessária, mas é urgente pensarmos a partir de um olhar interseccional para que seja possível contemplar meninas com maior vulnerabilidade, sobretudo negras. Pesquisei sobre a situação dessas meninas e não encontrei nenhuma informação sobre o andamento do caso. No mundo delas, onde campanhas com hashtag não as alcançam, quem vai impedir que caiam no esquecimento? Simone de Beauvoir e a imbecilidade sem limites dos outros. Uma questão na prova do Enem de 2015 foi responsável por um verdadeiro show de horror. Ela trazia uma frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir e o tema da redação, relacionado à persistência da violência contra a mulher, causou falsa indignação e respostas tenebrosas por parte de alguns membros da inteligência. Com muita ironia, por favor, brasileira. Em sua página do Facebook, o deputado Marco Feliciano desaprovou a questão. Disse se tratar de tentativa de doutrinamento e completou. A primeira pergunta apresentada na prova do Enem deste sábado versa sobre um assunto em que em todas as esferas legislativas de nosso país foi vencida e jogada no lixo: a teoria de gênero.
algo que sutilmente tentaram nos incutir de forma sorrateira e rechaçada pelos parlamentares eleitos democraticamente pela maioria da população, e que todas as pesquisas apontam como maioria de fé cristã e conservadora. Essa frase da filósofa Simone de Beauvoir é apenas opinião pessoal da autora, e me parece que a inserção desse texto, uma escolha adrede, ardilosa e discrepante do que tem decidido sobre o que se deve ensinar aos nossos jovens. O promotor de justiça de Sorocaba, Jorge Alberto de Oliveira Marum, também escreveu um comentário ofensivo e desprovido de reflexão crítica, que rendeu uma nota de repúdio da OAB sobre Beauvoir em sua página de Facebook. Aspas. Exame Nacional Socialista da Doutrinação Submarxista. Aprendam, jovens. Mulher não nasce mulher, nasce uma baranga francesa que não toma banho, não usa sutiã e não se depila. Só depois é pervertida pelo capitalismo opressor e se torna mulher que toma banho, usa sutiã e se depila. As duas declarações faziam referência à célebre frase de Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Para quem estuda Simone de Beauvoir, como eu, foi uma alegria ver uma questão sobre sua obra numa prova de alcance nacional. Beauvoir foi uma intelectual importante que, ao lançar O Segundo Sexo, em 1949, colocou a mulher no centro do debate e rompeu com uma tradição filosófica que a mantinha invisível ou vista a partir do olhar do outro. Na época, Beauvoir não se entendia como feminista ainda e pensava a categoria de gênero por uma perspectiva existencialista, como afirma Margaret Simons, uma das maiores especialistas na autora. Posteriormente, a obra adquiriu um caráter fundamental político. Estudar Simone de Beauvoir é de uma importância por conta de suas grandes contribuições filosóficas. Colocar a famosa frase de Beauvoir como opinião dela mostra o total desconhecimento de Feliciano e de como funciona um sistema filosófico. Maldita tocha, diriam os gregos. Fora isso, houve uma tentativa de querer destruí-la como ser humano em vez de questionar científica e politicamente sua obra dentro das condições históricas a qual estava submetida. Tanto Feliciano como Marum podem discordar do pensamento dela, mas que tenham competência crítico-argumentativa para fazê-lo, em vez de destilar machismo e burrice. Beauvoir realizou um estudo sério. Se for para criticá-lo, ao menos que o faça de forma séria e embasada. Não se pode impedir nem rebaixar a reflexão crítica, claro. O que Beauvoir quis dizer com a frase ninguém nasce mulher, torna-se mulher, não é de difícil entendimento. A filósofa francesa distingue entre a construção do gênero e o sexo dado, mostrando que não seria possível atribuir às mulheres certos valores e comportamentos sociais como biologicamente determinados. Simples, não é? E faz todo o sentido, porque o ser mulher se impõe. Há uma imposição social de como as mulheres devem se comportar. Diante das várias imbecilidades proferidas, Danilo Gentili não quis ficar de fora. Em seu programa de noite, um de seus convidados fez piadas violentas, escancarando o que há de pior no humor brasileiro. Já escrevi sobre como o humor não está descolado dos valores da cultura, e o convidado de Gentili, Léo Lins, só comprovou isso ao dizer, aspas, eu já li que a cada 12 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. Mas estou escrevendo a redação há 30 e não vi nenhuma mulher apanhando. E depois, aspas, também é preciso ver quem fez a pesquisa. Como saber se o sangue é de violência ou de ciclo menstrual? Afinal, o sangue que sai de um corpo é o mesmo, não importa o buraco e coisas do tipo. Após esse show de desrespeito absurdo, uma fã de Gentili criticou o fato de humoristas debocharem de um tema tão sério, dizendo que tinha deixado de ser sua fã, ao que ele respondeu, aspas, mas você jura por tudo que deixou mesmo de ser minha fã? Eu posso até depositar uma grana para você me enviar um contrato de que não é mais minha fã. É importante para mim saber que não tenho fã arrombada.
o cúmulo da falta de respeito e de civilidade. Debater temas como violência contra a mulher é importante para a sociedade. Há inúmeras pesquisas sérias que comprovam o alto índice de morte de mulheres por seus companheiros. Logo, debochar disso, revelar falhas de caráter e o que há de mais sujo e baixo é uma forma de concordar com essa violência, de manter as coisas como estão. Apesar do horror das manifestações de Feliciano, Marum e Gentili, vejo algo de positivo nisso tudo. É urgente que esses temas sejam debatidos e ensinados, e se estão incomodando é porque talvez estejam no caminho da mudança. É como diz a conhecida máxima, aspas, quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. As três figuras aqui citadas querem permanecer erguendo as barreiras da ignorância, do desrespeito e do machismo. Façamos moinhos de vento.